Boa tarde, vamos começar, já está gravando agora. É, Hoje a gente vai falar sobre uma passagem muito conhecida de Lucas, que está em Lucas capítulo 12, começando no versículo 13. Jesus estava no meio de uma multidão, uma muvuca, um monte de gente querendo ouvir e falar e conhecer Jesus. E eu vou colocar aqui na tela, a gente ir acompanhando aqui. Todo mundo está vendo aí? São aqui Lucas 12, no 13 em diante. Assim, disse-lhe um da multidão: Mestre, meu irmão, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhe: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Essa tradução aqui fala herdade, mas na minha Bíblia está propriedade. Propriedade de um homem rico, uma fazenda, a fazenda de um homem rico tinha produzido com abundância. Quer dizer, já tinha, né? Ele já tinha um agronegócio. E nessa ocasião teve uma colheita acima da média, bem acima da média. Tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E não tenho onde recolher os meus frutos. Que farei? Que não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. E disse aos seus discípulos: Portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida sobre o que comeis, o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Mas é a vida, mas é a vida do que o sustento e o corpo mais do que as vestes. Até aqui é, é uma história que se repete hoje em dia, muito comum. E a gente tem que tomar cuidado porque o nosso objetivo é, primeiramente, agradar a Deus, buscar a vontade de Deus, e tem uma consequência para quem faz isso, é a prosperidade material. Prosperidade financeira, ela procura pelas pessoas que fazem a vontade de Deus. Porém, tem um perigo que está descrito aqui nesse trecho. Jesus estava falando sobre um empresário que tinha negócios. Dificilmente a gente vai conseguir ter sucesso na vida se a gente for um funcionário, um empregado. Inclusive, na Bíblia, um empregado, um funcionário, ele muitas vezes é citado como escravo, né? Dificilmente um escravo consegue ter, eu nunca vi, pelo menos, um escravo, um funcionário ser bem-sucedido em termos financeiros na vida, em termos econômicos, né? Materiais. Dificilmente, eu nunca vi. Se a gente quer buscar uma vida melhor, um nível de vida melhor, a gente tem que entender que vai chegar a hora que a gente vai ter que deixar de lado o emprego, a vida de escravidão do salário, e passar para uma fase de renda, digamos assim, renda variável, uma renda que a gente não tem a garantia que a gente vai receber. A gente vai ter que encarar um desafio. Mas é aí que Deus ele vai abençoar mais ainda a gente. Porém, veja só, recebendo as bênçãos de Deus e prosperando,
Esse é o perigo que a gente corre, que está aqui descrito aqui nesse trecho, começa no 13, né? Começa o seguinte, olha só. Mestre, diz ao meu irmão que reparta comigo a herança, uma disputa de herança. Chegou um sujeito lá que estava tendo um litígio de herança com o irmão dele. O pai dele, com certeza, morreu, lógico. Eu espero que o pai dele tenha morrido. Não que eu deseje a morte do pai dele, mas é que se ele estiver buscando a herança com o pai dele vivo, aí lascou, né? Mas ele estava em atrito com o irmão dele, questão de divisão de herança. Quer dizer assim, ele já era, o pai dele com certeza tinha algum patrimônio para dividir entre os filhos, né? E aí já estava dando briga, né? Entre os irmãos. O maior problema, né? Acho que é o maior tormento para quem é pai é imaginar que depois que a gente morre, os filhos vão brigar por causa de herança, né? É a última coisa que a gente quer na vida. Eu tenho certeza, né? Se perguntar isso para qualquer pai, qualquer mãe vai dizer, eu prefiro de morrer pobre do que ver meu filho, saber que meu filho estão brigando depois que eu morrer por causa de herança. É o fim da picada, né? E era o que estava acontecendo aqui. Olha só, você tem irmão, Luiz? Tenho. São quantos irmãos? É o meu irmão que cuida da minha mãe, né? Ah, tá, são dois irmãos só. É. Ah, tá. Lá em casa éramos cinco, agora somos quatro só. Um faleceu há uns 5 anos atrás. Aí, é, eu, eu acho assim, né, a gente, enquanto está criança, a gente pode até brigar, mas depois de adulto, a gente tem que entender que o principal é a paz. A gente viver em paz, principalmente entre família, né? Hum. E imagina só, a gente tá, eu pelo menos, eu estou dando graças a Deus que meus pais estão vivos. Minha mãe está com 81, meu pai com 91. E, e eu quero, independente de qualquer coisa, manter a paz com meus irmãos. E eu acho que isso está acima de qualquer valor financeiro, né? Aí eu decidi comigo mesmo. Eu nunca vou brigar por herança. Nunca. Mesmo porque meus pais não são ricos, né? Tem uma casa lá, né? Uma casa que é patrimônio aí de gerações, né, da família. Não tem muita coisa assim por que brigar, né? Mas infelizmente o dinheiro ele pode trazer esse tipo de problema. E Jesus já sabia, né, que dinheiro é terrível. Se ele não souber, se a pessoa não souber lidar com dinheiro, pode Uhum. dar até morte, né? Ou ele mata, ou ele é morto por causa de dinheiro. E briga entre irmãos, né? De família. Aí Jesus trouxe um exemplo, né, para confrontar esse sujeito que estava só pensando. Ele não queria bom relacionamento com o irmão, coisa nenhuma. Eu acho que, com certeza, quando a pessoa está nesse nível de querer brigar com os irmãos por causa de herança, eu vejo assim. É porque o cara já estava torcendo para o pai morrer, para o pai ou para a mãe morrer. O sujeito não vale nada, resumindo. Aí que chega, porque é o seguinte, se, assim, deixa eu por conta dos meus irmãos. Eu sou mais velho, mas, ó, quem quiser pode pegar. Não faço questão de nada, não. Por quê? Eu não quero dinheiro, não quero herança. Eu quero o seguinte, eu quero ter um bom relacionamento com meus irmãos. Isso para mim vale mais que dinheiro. Ponto final. Questão de dinheiro, a gente resolve com Deus. E não brigando entre família, né? Se eu, por exemplo, estiver numa situação financeira difícil, ruim, o meu problema não está com meus irmãos, o meu problema não está com meus pais, o meu problema está com Deus. Porque eu preciso descobrir o que que é isso, para poder resolver esse problema financeiro. É eu e Deus. Ninguém tem nada com isso. Porque o que tem que acontecer é assim, a gente tem um relacionamento com Deus, direto. O relacionamento direto com Deus se dá através de Jesus Cristo. Quando a gente tem Jesus Cristo com a gente crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ele levou nosso pecado na cruz,
Quando a gente se arrepende dos nossos pecados, a gente tem acesso a Deus através da cruz de Jesus Cristo. Isso é uma coisa espetacular. E através desse contato, a gente consegue resolver todos os problemas da nossa vida presente hoje e da vida futura, da vida que vai vir ainda até depois desse mundo aqui, até depois dessa vida. Então, todos os problemas a gente resolve assim, ó, na vertical, se relacionando com Deus. E não querendo, tipo, atrito na horizontal. E aqui o pior dos casos, com os irmãos, né? A gente não resolve o problema, tipo, minha empresa está indo mal, não resolve o problema financeiro da minha empresa querendo conquistar mais clientes. Talvez isso faça até parte, mas essa não é a causa principal de problema financeiro. Não é querendo, tipo, fazer agradar mais os clientes, não é. O problema financeiro, inclusive empresarial, ele se resolve com um relacionamento com Deus. E qualquer outra tentativa de se resolver por outros meios vai dar errado. E vai dar muito errado. Porque a pior coisa é a gente dar certo na vida do jeito errado. É engraçado, né? A pior coisa é dar certo na vida do jeito errado. Porque a gente vai achar que a gente está no caminho certo. Mas se foi do jeito errado, não tem como a gente ter um sucesso pleno e ter o sucesso absoluto. O sucesso absoluto envolve, obviamente, a questão espiritual. Eu tenho que estar bem, eu tenho que estar feliz, eu tenho que estar com a certeza que as coisas daqui para frente vão melhorar cada vez mais, ainda que a minha conta bancária diminua, ainda que a quantidade de bitcoins diminua, ainda que o bitcoin desabe, mas a minha condição pessoal só vai melhorar desde que eu tenha prosperado do meio correto, no meio correto. Porque é diferente quando a gente tem uma retaguarda de Deus, quando a gente está embaixo das asas de um Deus que pode proteger a gente de todo mal, e quando a gente está à própria sorte, lutando sozinho, no mercado, na concorrência, com a força do próprio braço. Isso aí é o pior dos casos. E quando a gente sente que a gente está sob a proteção de Deus, nas mãos de Deus, a gente tem paz. E a gente fica tranquilo. Pode o mundo desabar. E, infelizmente, parece que ele vai desabar mesmo. O mundão está desabando. Mas não importa. A gente está seguro. Porque aquele que nos acolheu, ele afirma: jamais eu vou lançar vocês fora. Para quem me busca, eu nunca vou jogar vocês no lixo. Nunca vou desprezar vocês. Nunca. Porque quem busca esse Deus, o Deus de Israel, de coração, recebe muitos presentes, entre os quais essa proteção divina. Um escudo, uma redoma protetora, tipo Iron Dome, né, que tem lá em Israel. Às vezes a gente é atacado de todos os lados, vários problemas, mas ele cumpre a sua promessa de estar com a gente todos os dias, protegendo a gente, guardando a gente, inclusive na questão financeira, né? Que a gente fica muito preocupado e aflito com questão financeira aqui nesse mundo, muitas vezes, muitas vezes. Mas não interessa. Ele sempre vai estar com a gente. Não importa a situação que o mundo está lá fora. E esse que eu digo, é o modo correto de ter sucesso, de prosperar. Aí vamos lá, vamos entrar aqui na questão do empresário insensato. A herdade, olha assim, leia-se, herdade, propriedade. A propriedade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava entre si, arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades. Na minha Bíblia está escrito, como é que está aí, Cazué? Na tua tradução está como versículo 18. É,
E, e disse, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Entra aqui. Aí direi a minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come e bebe. E na minha Bíblia está regala-te, e aqui está O folga. Gálatas. É, sim, o sentido não mudou muito, mas eu acho que regala-te dá para entender melhor. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? O foco em querer se dar bem. A gente está numa fase 200, todo mundo, a maioria, né, das pessoas, né, que começa a se preocupar com o futuro financeiro, já estão na casa 200, que nem nós. E no Zenta, o que é a grande preocupação da turma do Zenta? Depois que sai dos 30, entra no Zenta, né? 40, 50 e nunca mais sai, geralmente, né? Quando sai é bênção. É a aposentadoria, né? Quem que não tem preocupação com a aposentadoria? E aí a gente fica até apavorado com a questão, puxa vida, mas será que realmente a gente vai se aposentar? Fiz até um vídeo sobre isso. Será que a gente vai chegar a se aposentar? Né? E se a gente vai, os exemplos que tem por aí são os piores possíveis, né? Aqui no Japão, meu tio faleceu, tem acho que 1 ano, 2 anos. Né, faz 2 anos. Já fez 2 anos. Ele recebia, que era 40 mil de aposentadoria. 40. 40. 40 mil ienes de aposentadoria a cada 2 meses. A cada 2 meses, né? 20 mil por mês. 20 mil ienes por mês. Aí vai dar o quê? Em dólar, US$ 150, é isso? Não chega a Mas, 150 dólares. mas eu acho que é por causa da contribuição, que foi pouca. Talvez se ele tivesse contribuído mais tempo, porque ele veio do Brasil, ficou pouco tempo no Japão, ficou só uns 40 anos. Só uns 40, não, uns 30 e poucos anos. Não, mas eu acho que ele não pagava direito, acho que. Então, vamos ver, 20 mil, 157, US$ 127 por mês, uma aposentadoria. Impossível viver com 20 mil por A mês. gente fica preocupado quando vê essas coisas, né? Aí quem recebe muitos, os abastados na aposentadoria aqui no Japão, ganha 50 mil por mês. Não, brincadeira. Tem um japonês que Não, tem ganha ganhando 200 bem. mil por mês. É, Eu Cocei, né? Quem tá. se Quem aposentou paga essa meu carrocinha pai direitinho. pelo Cocei, só que pagando um valor bem alto de no final, né, da aposentadoria, da fase de ativa, né, de trabalho dele. Mas isso, ó, faz tempo que ele se aposentou, faz tempo. Para a gente não vai ter esse valor, não. E aí a gente fica preocupado mesmo, porque assim, a gente está aqui no Japão, a maioria de nós está contribuindo com a aposentadoria agora, mas antigamente poucos contribuíam, né? É. Hum, Você tem quanto tempo de contribuição, Luiz? acho que uns 15, 20. É que eu comecei no ano de 2000, só que tem um período que não foi tributado, né? Não foi pago, não. É. Você sabe que é um perigo? Eles vão cobrar retroativos aí. Hum, Você ouviu falar disso aí? A gente está já. indo atrás já do pessoal. Te esconde aí. Tem uma mesa aí para você esconder embaixo. Ó, Eles acham, tem essa, não. se bem Hum, que assim, tem gente que se consola, não, mas se eu pagar, pelo menos eu vou receber um pouco mais, né? De fato, vai receber um pouquinho mais. Mas mesmo assim, rapaz, a gente está na roça se depender dessa aposentadoria. Não E assim, compensa, vamos para o né? Brasil, porque lá é o paraíso aqui na Terra. Ai, ai. A gente não tem pra onde correr, isso aqui é verdade. Aí a gente fica preocupado, né? Aposentadoria. É uma coisa que a gente tem na cabeça. A gente não quer ficar ralando pro resto da vida, né? A gente quer descansar um pouco, a gente quer respirar, quer viver um pouco. E aí vem essa preocupação financeira, a questão do dinheiro. E eu espero, né, que a gente resolva esse problema muito rapidamente. Não tem nada que impeça isso. Mas, porém, aí a gente pode cair no outro extremo, que é o que aconteceu aqui com esse jovem rico. É o seguinte, não tem como você evitar. Ou melhor, até tem. Se você disser assim, Deus, eu quero morrer pobre, não me faz rico,
eu quero passar fome, eu quero ser miserável, eu quero ser uma desgraça financeira na vida, eu quero fazer a tua vontade, mas não quero dinheiro. Nem te aproxima com dinheiro de mim, porque eu não quero. Não quero bens, não quero nada. Eu quero morrer passando fome. É direito. Qualquer um, né, pode decidir o que quiser para sua vida, mas a vontade de Deus é nos abençoar financeiramente, né? E infelizmente a maioria das pessoas que creem em Jesus Cristo, eles fazem a opção pela miséria, pela maldição da miséria. É muito triste isso, mas essa é que é a verdade. Inclusive a Igreja Católica, eles têm um negócio lá que chama voto de pobreza, né? Que a Igreja Evangélica também tem, velado, né? Isso é velado. Mas eles têm um voto de miséria também na Igreja Evangélica. Isso existe entre os cristãos. E ainda tem a coragem de dizer que porque Jesus foi pobre. Nunca leram a Bíblia, nunca leram 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9. Não tem base bíblica. A questão de querer ser pobre, ser miserável, passar fome, passar dificuldade financeira, não tem nenhum embasamento bíblico. Não tem. Pode vir dificuldade, ela tem que ser momentânea e com o objetivo de trazer aprendizado para a gente. Se não for por isso, por esses dois motivos, não tem o mínimo sentido a gente passar necessidade aqui na Terra. Não tem. Então, é inevitável a prosperidade. A prosperidade espiritual atrai a prosperidade financeira e isso não tem como ser evitado. Eu ouvi falar sobre Salomão, né? O rei Salomão, o famoso Uhum. Salomão, o homem mais rico que já pisou nessa terra. E quando ele estava no início do reinado dele, Deus apareceu para ele e disse assim: o que você quer? Pede, pede o que você quer. Aí ele disse assim: olha, eu vou ter um problema sério, porque esse povo que eu estou governando é muito grande. E ele é um povo muito complicado, eu preciso de sabedoria. Me dá sabedoria, Deus, porque vou precisar de muita sabedoria para poder governar esse povo. E Deus se agradou muito do que ele pediu. Aí sabe o que Deus fez? Deus atendeu o pedido dele, mas além disso, ele deu um brinde. Diz assim: como tu pediu sabedoria, não pediste riqueza, não pediste a morte dos teus inimigos, eu, além de sabedoria, eu vou te dar sabedoria como nunca ninguém teve e nem vai ter aqui nessa terra. E mais que isso, eu vou te dar riqueza como nunca ninguém teve antes e ninguém vai ter depois de você. E, olha só, e Salomão, se ele fosse talvez aspas, cristão de hoje em dia, desses que gosta de dar uma de humilde, da casca para fora. Ah, não, Deus, eu sou humildezinho, Deus, eu não quero riqueza, não. Deixa de dar riqueza para os outros, eu só quero sabedoria. Eu só quero sabedoria, me dá só sabedoria, eu não quero riqueza. Com certeza, a maioria dos pseudos cristãos de hoje em dia fariam isso. Só que isso já seria um sinal de falta de sabedoria. Porque uma coisa está ligada com a outra. É impossível um sujeito sábio ser pobre. É impossível. Impossível. Porque a gente consegue enxergar aquilo que os outros não veem. Aquilo que está cego para as pessoas, a gente consegue ver. As oportunidades, elas começam a saltar nos olhos. E isso é sabedoria. Sabedoria que vem de Deus. Hoje em dia está cheio de oportunidades aí. Mas a maioria das pessoas não enxerga. E às vezes está com ela na mão e não consegue entender e não consegue prosperar. Às vezes com a melhor oportunidade do mundo nas mãos. Então, esse sujeito aqui, ele prosperou. Estamos lá, estamos na prosperidade. O que aconteceu? A gente tem negócios e os negócios começaram a prosperar muito. Agora é o seguinte, produziu tanto que eu não tenho mais onde deixar. Os bancos não aceitam mais eu fazer depósito lá porque tem um limite e eu estou estourando o limite máximo de todos os bancos onde eu tenho conta. O que eu vou fazer? Eu vou comprar o banco para mim. Vou comprar vários bancos para mim, para depositar meu dinheiro. E aí eu estou feito na vida. Aposentadoria agora é sossegado, né? Maldiva direto. Vou viver rodando o mundo, no bem bom. Eu vejo um problema sério aqui nessa história que Jesus contou, que é uma questão de pronome. O pronome, ele substitui o nome, né? Substitui o substantivo. E o pronome aqui, ele está sempre conjugado na primeira pessoa.
pronome em primeira pessoa. Eu. Olha só, tá sempre assim. Eu, o meu. Começa aqui, ó, a herdade. A propriedade de um homem rico tinha produzido com abundância. O sujeito já tinha aquilo, a propriedade é minha. E razoava, ele pensando com ele mesmo, olha só, conversando sozinho. Que farei? Não tenho onde recolher, está dando tanto lucro que não tenho onde deixar tanto cereal. E agora? Já sei, eu vou construir uns celeiros maiores e ali eu vou estocar tudo que eu produzi, não vou perder nada, não vai ter desperdício nenhum. E aí sim eu vou estar feito na vida. Aqui. Olha só, está sempre assim. A propriedade de um homem. E ele razoava, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Olha só, os meus, é sempre meu. É meu, não é de ninguém, não. Isso aqui não interessa, não vou dividir com ninguém, nem com família, nem com irmão, com nada. É meu, é tudo meu, é meu dinheiro, meu tesouro, minha riqueza. Meus celeiros, meus celeiros. E ali recolherei todas as minhas novidades, tudo aquilo que eu produzia mais, vai ser agora tudo armazenado, vai ser tudo meu, bem protegido, bem guardado. E eu vou dizer para minha alma, é minha alma, eu mesmo, eu sou meu, a riqueza é minha, tudo é meu. Descansa, come, bebe e regala-te, folga, né? Aí ele leva um balde de água fria. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e que tens preparado para quem será. No final, olha só o choque de realidade. Ele descobre que nem a própria alma dele era dele, porque ele estava sendo chamado para prestar conta de tudo aquilo que ele tinha feito e tinha recebido na terra. A verdade é a seguinte: tudo que a gente tem que entender que não é nosso. Aqui, tudo que a gente tem é dado por Deus, começando pela própria vida, pelo próprio corpo, pelo nosso fôlego de vida. Tudo a gente recebeu do Criador. A gente não é dono de absolutamente nada. E esse foi o grande problema desse sujeito aqui. Que ele tinha na cabeça, é tudo meu, é só meu. Não, não é. Não é. Não tem nada aqui que seja nosso. Se a gente consegue ter algum patrimônio, isso aqui, a gente tem que entender que vai ficar aqui nesse mundo, que isso não é propriedade nossa. Nem nós somos propriedade nossa. Deus dá alguma coisa para a gente poder viver aqui, mas se ele der muito, ou se ele der pouco nem o muito pertence a nós. Foi o que esse sujeito aqui não entendeu. Ah, mas como assim? Eu não vou ter nada? Não, a gente nunca tem nada. Essa que é a verdade. E esse sujeito mesmo, ele pensando que era dele, ele descobriu que no final das contas não era nada dele, nem ele mesmo era dele. Quem que consegue criar um ser humano? O ser humano consegue fazer sexo, né? E a mulher engravidar. Porém, a gente não consegue gerar uma vida. Deus usa o sexo para trazer vidas para esse mundo. Mas o ser humano não consegue criar outra vida. Isso aí é um milagre de Deus. É um milagre que eu fico espantado até hoje. Quando a gente, né, é pai, é mãe, a gente descobre que realmente é um mistério isso. É um milagre. Como é que pode, né? Uma vida ser gerada no ventre da mulher. E a gente não tem participação nenhuma, porque está gerando. Ele está crescendo, está se desenvolvendo, e isso é um mistério. Isso é Deus, sabe o que é isso? É Deus trabalhando, criando uma vida, criando um corpo, trazendo uma alma para esse mundo. E aí a gente diz, agora eu sou adulto, eu sou dono do meu nariz. Não, a gente vai ter que prestar conta de tudo, tudo. A gente não é dono de nada, tudo pertence a Deus. E para Ele vai voltar. Todos nós vamos voltar para Ele. A gente vai ter que prestar conta. Ele deu riqueza para a gente? Glória a Deus. Muito bom. Só que, por que Ele deu? Para a gente poder usar a favor de outras pessoas, a favor do reino. Porque a gente só tem um corpo, a gente só tem uma boca. Por mais que a gente tenha riqueza, a gente, tipo assim, para que eu vou querer bilhões, trilhões de dólares? Porque eu não vou conseguir usar isso, não vou conseguir desfrutar tudo isso, não tem como. Deus sabe disso. Acontece que as necessidades nossas é uma coisa, as necessidades que Deus tem no reino dele são outras. E as necessidades do reino, ele precisa suprir através dos seus filhos aqui nesse mundo, através de nós.
É por isso que ele tem o interesse em fazer a gente prosperar. Porque é o reino de Deus que tá pedindo isso. A gente precisa ter uma vida digna de filho do rei. Porque é reino, é reino. É um reinado, é como se fosse um país. E nesse país tem o rei, que é o pai, e tem os filhos, nós. E a gente precisa entender que a gente é realeza aqui nessa terra. Nós somos a elite do mundo, a elite espiritual, que pode sim muito bem ser a elite financeira, a elite empresarial, a elite cultural. Nós somos o que esse mundo tem de melhor. As pessoas que se converteram a Jesus Cristo são o que esse mundo tem de melhor. E a nossa função, como fazendo parte dessa realeza, é usar tudo aquilo que Deus dá para a gente, toda a riqueza, em prol do reino de Deus, para a expansão do reino. Ah, é para entregar tudo na igreja? Eu não sei se vai chegar nesse ponto, mas se Deus estiver falando com alguém para deixar tudo na igreja, que ele acha que tem que dar, amém. Mas o reino de Deus é muito mais do que quatro paredes. A gente tem que entender isso. O reino de Deus é a nossa família. A nossa vida faz parte do reino de Deus. E o nosso trabalho ele tem que fazer parte do reino de Deus. Seja ele um serviço assalariado, seja a gente empresário, seja a gente investidor, não interessa. Tudo isso faz parte, tem que fazer parte do reino de Deus. Porque se a gente faz alguma coisa e não for para o reino de Deus, a gente está fazendo coisa errada. Não tem sentido a gente acordar cedo querendo buscar sustento para a gente, para nós mesmos. Porque isso quem cuida é Deus. Não somos nós. O nosso sustento não é problema nosso. O nosso sustento é problema do nosso Pai. E qual que é o nosso problema? É o problema do nosso Pai aqui na Terra. É isso que a gente tem que buscar resolver. E qual é o problema de Deus aqui na Terra? Expandir o reino. Atrair pessoas para o reino de Deus. Espalhar essa boa notícia, que isso aí está acessível para qualquer um. Basta querer. Basta se entregar e buscar Deus. Buscar o Pai. Deixar de virar as costas para Ele. E se voltar para Ele. E reconhecê-lo como Pai. Porque é isso que ele está querendo. Que o ser humano o reconheça como Pai. Mas entendendo que todo aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. E que ele é galardoador. Ele dá presentes para aqueles que se aproximam dele. Vários presentes. O primeiro e o maior de todos é a salvação em Jesus Cristo. É uma salvação do quê? Eu não tô perdido. Eu não estou no caminho sem eu não estou perdido. A maioria das pessoas tem essa sensação, né? Que não está perdido. Por isso eu não preciso de Salvador. Eu não preciso de salvação se eu não estou perdido. Eu precisaria se eu tivesse realmente uma situação que perdido. Mas esse é o grande engano. A gente tem nas nossas costas o peso de uma atmosfera inteira. São toneladas que estão aqui no nosso ombro, na nossa cabeça, nas nossas costas, e a gente não sente, porque o peso da atmosfera já faz parte da nossa vida. E esse peso ele está empurrando a gente para baixo. É por isso que a gente não fica flutuando, né? E o nosso corpo se adaptou com isso. Mas a gente tem um peso aqui, um peso atmosférico, né? Quando a gente estuda física, a gente entende isso. O fluido, que é o ar, ele tem um peso. E esse peso está sobre nós. Ó. Toda a extensão da atmosfera está em cima da gente. Essa parte aqui que a gente ocupa espaço. E a gente acha que a gente não tem peso nenhum nas costas. A gente acha que a gente não está perdido. A gente não tem nenhum problema nas costas. A gente tem um problema sério. Esse problema se chama a ira de Deus. A ira de Deus está sobre todas as pessoas aqui na Terra que vivem embaixo da ira de Deus. Deus está irado com a humanidade, está irado. E a ira de Deus muitas vezes se manifesta a olho nu. Mas é um fato, todas as pessoas estão embaixo da ira de Deus. Então, salvar do quê, Eduardo? Salvar dessa ira, do ódio de Deus, porque Deus odeia o pecado. E como o ser humano ele está vivendo no pecado, Deus odeia o pecador. Essa que é a verdade. Como se livrar dessa ira, desse peso que a gente tem sobre nós? Só tem um jeito. Crendo em Jesus Cristo como nosso Salvador. Só tem esse jeito, não tem dois jeitos, não tem duas maneiras. E aí sim, a gente pode ficar livre desse peso. E quando a gente está sem peso em cima da gente, a gente consegue
prosperar muito mais, com muito menos esforço, com muito mais velocidade e de um jeito que não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Eu passei um tempo treinando com um peso aqui, com uma jaqueta que pesa 10 quilos. Vestia a jaqueta e botava peso de 5 quilos em cada perna. E mais 2,5 kg aqui em cada braço. Aí ia correr. Você já fez isso, Luiz? Não, não. Sabe aqueles pneus que a gente amarra aqui na Hum, cintura e sai puxando no campo aberto? Quem treina faz muito isso, né? Eu já fiz isso também. Rapaz, isso vai dar morrer, cara. Imagina a gente ficar a vida inteira com esses pesos em cima da gente. Por que que a gente faz isso? Porque é para quando a gente estiver competindo sem esses pesos, a gente ter mais desempenho, porque a gente vai ver, puxa vida, eu estou sem o peso, agora eu posso correr mais. E a gente consegue se destacar, né? Ter um desempenho melhor do que os outros competidores. Só que imagina só se a gente for entrar para competir com todos esses pesos, né, em cima da gente. A gente não vai conseguir ter sucesso. Não vai. E aí a gente consegue se livrar dessa carga, esse peso, digamos assim, figuradamente representa a ira de Deus, o ódio de Deus. Que Deus olha para o ser humano e vê pecado, né? E Deus odeia o pecado. E tem mais ainda, a Bíblia diz que o salário do pecado, o resultado do pecado é a morte. Então, todos os seres humanos estão condenados à morte. Tem a morte física e tem a morte eterna. E o ser humano está condenado a essas duas mortes. É uma pior que a outra. E como a gente pode se livrar disso? Tem saída, tem saída. E ele mesmo providenciou essa saída. Deus quer fazer justiça. Todo pecado vai ser punido com a morte. Isso não tem jeito. Só que para a gente poder ficar livre disso, ele fez justiça no nosso lugar. Jesus Cristo foi justiça de Deus no nosso lugar. Ele pegou todos os nossos pecados e levou com ele na cruz. E está tudo pago, está tudo consumado, para que a gente não precisasse ficar carregando esse peso da ira de Deus na nossa costa e a gente poder ter uma vida e vida em abundância através dele. Como que a gente faz isso? Crendo que ele é o nosso Salvador, que ele levou esses pecados no nosso lugar. Só isso, é só pela fé. Não precisa ficar dando dinheiro, pagando isso, pagando aquilo. A questão de contribuir é outra coisa que não tem nada a ver com a salvação. E a gente tem isso hoje disponível de graça. De graça. Basta crer. Mais nada. É só crer. E esse é o nosso patrimônio aqui nesse mundo. A fé que a gente tem em Jesus Cristo. Que esse sujeito aqui de Lucas 12 não tinha. Ele tinha fé na propriedade dele, no que estava dando de lucro, ele queria se dar bem. Fim de papo. Só isso. Ele não queria Jesus pela salvação que Jesus poderia dar para ele, pela vida nova que Jesus poderia dar para ele. Esse rapaz que chegou pedindo para Jesus ser o mediador da disputa de herança entre ele e o irmão dele, Jesus era rabino e era comum o rabino ser tipo assim, uma terceira parte que vai intermediar um litígio entre partes, né? Isso acontecia no tempo entre os judeus, naquele tempo entre os judeus. E Jesus disse: não tem nada a ver com isso, cara. Não tem nada a ver com isso. O teu problema é outro. Eu vou te contar aqui qual é o teu problema. É a avareza. Né? Você só pensa em você mesmo. Então, gente, vamos buscar prosperidade. Vamos ser prósperos, sim. Não tem nada de errado na prosperidade, desde que não seja a prosperidade conseguida com esforço próprio. Desde que não seja conquistada com nossas próprias forças e depois a gente ficar dizendo: é meu, é tudo meu. Não. E eu faço questão de ganhar enquanto eu estou dormindo. Para depois não precisar bater no peito e dizer: eu que consegui, eu conquistei, é meu. Já fiz isso, não faço mais. Eu prefiro que Deus se manifeste me dando enquanto eu estou dormindo, abençoando enquanto a gente está buscando a vontade dele. E, e ele faz muito melhor do que a gente. A bênção de Deus é o que enriquece e não acrescenta dores, não traz estresse, né? Não traz aquele cansaço físico terrível, Cansaço. né?
É, é uma coisa espetacular. Eu recomendo isso para todas as pessoas que estão preocupadas com a situação financeira de aposentadoria e querem resolver seu problema. Eu digo sempre, olha, Bitcoin é uma ferramenta, talvez a principal. É a principal ferramenta para você resolver a questão financeira. Mas você tem que entender que é uma ferramenta. Você, para usar uma ferramenta, você precisa ter um conhecimento técnico de como usar essa ferramenta. Você precisa ter sabedoria para usá-la. Não adianta ter o melhor carro do mundo se a gente não sabe dirigir. A gente tem que aprender a dirigir. Dependendo do tamanho da máquina, a gente tem que saber, que ser muito habilidoso com o volante. Né? Se dependendo da máquina que a gente estiver pilotando, a gente vai precisar de um treinamento bem específico. Mas é tudo ferramenta que Deus dá para a gente resolver esse problema financeiro. Eu não tenho dúvida, não tenho dúvida nenhuma. O tempo que a gente vive é um tempo espetacular, porque ficou muito fácil para a gente resolver problema financeiro. É só a gente estudar sobre criptoativos, especialmente o Bitcoin, porque é ali que está a solução financeira. Deus ele deixou isso disponível para a gente com esse objetivo. E a gente saber usar com sabedoria. É, e crer, né? Crer que aquilo que ele faz é permanente e aquilo que a gente tenta fazer é provisório. O que eu quero dizer com isso? Ao longo dos anos, né? Isso aí, a história, pode falar que história, porque é uma coisa que já tem desde 2009, a gente está em 2024, já tem 15 anos e ele só se mostrou, ó, extremamente valorizado. O ativo que mais se valorizou em todos esses anos que ele já existe, em comparação a tudo, né? Nem dólar, nem ouro, nem bolsa, nem nada pode ser comparado à valorização que tem tido o Bitcoin. Mesmo que, né, ele tenha esses mergulhos, né? Então a gente está aí torcendo, vai disparar, não disparou. Mas eu estava conversando hoje com o Luiz de manhã aqui, é o seguinte, mesmo ele tendo essa queda, né, eu fui ver de um ano atrás. Vamos ver aqui, ó, um ano atrás, quanto que ele estava um ano atrás? Eu tomei um susto. Eu tomei um susto com... E a gente fica, tipo, achando que, fica triste, porque... Deixa eu... Peraí, eu vou colocar em ien, depois eu vou colocar em dólar. Fica triste porque ali não valorizou como eu queria aqui, ó. Um ano atrás. Cadê um ano? 3 milhões... 3 milhões e 605 aqui, ó. Um ano atrás. A gente está agora 10 milhões e 906 porque despencou, caiu, né? A gente está torcendo para ir para 12. Em dólar, vamos ver aqui, que, pessoal que não está muito habituado em ver a cotação em ien, que a gente está no Japão, né? Com USD em dólar. Vamos ver de um ano. 25 mil dólares, um ano atrás. Dia 10 de junho de 2023, estava 25 mil dólares. Agora, 69, beirando, lambendo os 70 mil dólares. Quer dizer, gente, 3 vezes mais, quase 3 vezes mais em dólar. Em ien já deu mais que isso. O que é isso? Gente, está se mostrando que realmente é uma ferramenta que a gente tem que ter na mão. Não tem uma especulação por trás, não tem um governo, não tem uma empresa, não tem um dono querendo aplicar golpe. É um protocolo, é um sistema de concordância descentralizado. Não tem como a gente ser roubado nisso aqui, né? Porque todos que participam têm que concordar para haver uma fraude. E se houver uma fraude, a maioria vai perder, então ninguém vai concordar com isso. E nesse ponto a gente está bem protegido se comparado com as opções que a gente tem, que é de fazer, por exemplo, investimento em bolsa, em ações, em FX, ou pior de tudo, deixar guardado na caderneta de poupança, né? Eu fui obrigado pelos bancos a fazer caderneta de poupança aqui no Japão. Eu fiquei rico, muito rico com isso, rico de tanto dar risada. Eles me obrigaram a fazer isso, porque foi uns 8 anos atrás. Um dos bancos, né, que a gente está negociando para começar a fazer operações e tal, e eles disseram, olha, a condição é você fazer uma poupança aqui. Você deixa 300 mil ien, que na época dava uns 3 mil dólares.
Aí eu deixei lá, tá bom, aquela poupança de prazo fixo. Tinha que deixar no mínimo 1 ano. Aí acabou ficando 8 anos, eu acho. Aí eu fui É, tirar por agora. aí. Fui tirar. Rapaz, eu fiquei rico de tanta risada que eu dei. Na época, dava para comprar acho que um Bitcoin, ou dois. E eu fui tirar, deu 400 ienes, deu 300.400 ienes de lucro. De 400 ienes de lucro. Rapaz, eu digo, é piada De isso. rendimento. A opção que a gente tem é essa, né? Eu conseguia comprar uma fração mínima de Bitcoin. Desvalorizou estupidamente essa poupança em relação ao Bitcoin. Em relação a tudo, mas principalmente em relação ao Bitcoin. Se eu tivesse pego esse dinheiro e comprado Bitcoin na época, rapaz, aí sim, o negócio estaria bonito, hein? 8 anos atrás, as opções são péssimas que a gente tem. E está fácil, ainda está relativamente fácil. O trabalho é a gente conseguir abrir conta para comprar uma quantidade razoável e aí poder fazer o estoque em autocustódia. Você conseguiu fazer a conta? Não, Não conseguiu? não. Rapaz, vale a pena o sacrifício, hein? Porque é uma vez só. Depois é só alegria. Ou compra pelo P2P, né? Hum, Mas dá um jeito, vai dar um jeito de comprar no Brasil pela BIPA, que é uma corretora descentralizada, né? Tá fazendo muito sucesso lá. Mas você tem que comprar Bitcoin, cara. Tem que comprar. Eu não vejo outra saída. Não vejo. É a única maneira da gente ter, não ser roubado e ter uma valorização boa é através do Bitcoin. Por favor, não esqueçam disso. Mas essa é só uma ferramenta. O principal é a gente não fazer como esse rico louco, né? Que começou a bater no peito, é meu, é tudo meu. Nada é nosso, nada. Nem a nossa vida, nem a nossa alma. E de repente ele chama e pode dizer, vem agora, porque agora chegou a hora de você prestar conta. Mas aqui, Deus foi tão bom com esse cara. No final, veja aqui, Deus foi tão bom, mas tão bom com esse sujeito que deu uma chance para ele. É, diz assim, ó, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. Olha só, provavelmente Deus falou isso para ele de dia ainda. Ele falou: olha, de noite, hoje à noite, tua alma vai ser pedida. Entre o dia e a noite, você tem um espaço de algumas horas. Com certeza tinha. Ou seja, ele teve tempo para se arrepender, para tomar uma decisão de mudar de vida, mesmo tendo poucas horas. Assim como aconteceu com aquele ladrão lá na cruz, que se converteu em questão de segundos. Esse sujeito aqui teve a mesma oportunidade, com mais tempo até. Seria muito bom se todas as pessoas, antes de morrer, fossem confrontadas com a realidade e tivessem a oportunidade de se arrepender, ainda que fossem algumas horas, ainda que sejam alguns minutos, mas que tenha, e que em vez de ir para o inferno, vá para o céu. Tá decidido, cara. Dessa hora você não passa. Então, você tem algumas horas para se arrepender. E olha, independente do tempo, Deus ele está de braços abertos para receber todo aquele que se humilha, que se arrepende e o procura com o coração contrito e compungido. Ele recebe, ele recebe. Então é loucura. Não faça a última loucura da vida. Chegou a hora, mas não esqueça. Você tem ainda essa oportunidade. Ainda é tempo. Enquanto a vida, há esperança. Então ele recebeu essa oportunidade de ouro aqui. Eu não acredito, sinceramente. Jesus não continuou contando, até porque era uma parábola, era uma história. É uma história, mas que a gente sabe que se repete muito aí no mundo inteiro, né? O tempo todo. E eu acho que isso aqui é um presente de Deus. O cara errou a vida inteira. E ele chega no final da vida e diz assim: olha, daqui a algumas horas você vai comparecer diante de mim para prestar conta. Prepara, te prepara. O que você tem preparado para quem é? E Deus não quer saber de passado, ele quer saber de coração. O que você tem? Qual o coração que você tem para me entregar nessa hora? Um coração duro, egoísta, que só quer saber de você mesmo? Ou você tem um coração arrependido, contrito? Não me interessa se você errou a vida inteira, mas se a última coisa que você fez na vida foi se arrepender, tá aí a chance. Eu espero que isso aqui aconteça com a maioria das pessoas que têm rejeitado a mensagem do Evangelho, a mensagem de salvação. Mas eu acho que isso aqui é uma coisa extrema, é contar com uma possibilidade extremamente pequena. Isso é muito perigoso. E é a nossa própria vida que está em jogo, a nossa alma que está em jogo. Sendo que não tem nenhuma vantagem, nenhuma, da gente viver em rebelião
com Deus aqui nessa vida. Não tem. É melhor a gente fazer paz com Deus. É impossível a gente ter paz com Deus se a gente está embaixo da ira de Deus, do ódio de Deus. Então é muito melhor fazer paz com Deus. Tenhamos paz com Deus através de Cristo Jesus, nosso Salvador. Deu para entender, pessoal? A gente vai ficando por aqui, já estamos aí com mais de 1 hora, eu acho. E a gente vai encerrando por aqui. Muito obrigado, né, Luiz, todos que estão ouvindo, que participaram. Tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Tudo certo? Uhum. Eu vou pedir para a Cazué encerrar com uma oração e aí a gente fica. A gente pode marcar aí para quarta-feira, pode ser? Tem Tá muita certo. coisa para a gente explorar, para a gente aprender, tá bom? E, por favor, leia a Bíblia. Vai fazer muito bem para a alma, para o corpo, para a vida financeira. É o melhor investimento que a gente pode fazer aqui nessa terra. Vamos então encerrar com a oração da Cazué. Tá. É, aqui em Lucas mesmo 11:28 fala assim: Bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Que possamos ser assim. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por esse encontro, que nós possamos guardar a tua palavra no nosso coração, Senhor, e praticar, Senhor, o que tu tens nos ensinado, o que tu tens preparado para nós, Senhor. Que possamos cada vez mais buscar a tua presença, buscar teus ensinamentos, para que a nossa vida seja mais leve, Senhor. Porque tu tens as promessas, Senhor, na tua palavra, que possamos acreditar e ter fé, Senhor. É o que te pedimos, te agradecemos. Obrigada pela vida do Luiz e todos que vão ouvir essa mensagem, que Amém. possamos realmente não se preocupar nos tesouros dessa terra, Senhor, que nada nos pertence. Possamos nos preocupar, Senhor, com a nossa vida no teu reino, Senhor. É o que te pedimos, te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Valeu. Até o nosso próximo encontro. Um abraço. Um Obrigado, abraço, Luiz. obrigado.